que vendas, lucro e fluxo de caixa é o resultado que tradicionalmente os empresários procuram. E comecei por mostrar-lhe que numa empresa com 10% de margem, que é uma margem que razoavelmente muitas PME atingem, umas um bocadinho mais, outras um bocadinho menos, que bastava eu reduzir 3,3% os meus custos para obter um incremento no meu lucro de 30%. Também lhe mostrei que, trabalhando em 4 caminhos essencialmente, nós poderíamos aumentar as nossas vendas de 1 milhão para 1 milhão e 200, ou seja, em 20%. E de que forma? Trabalhando apenas em 2 das 4 formas que existem para fazer crescer as vendas de uma empresa. De alguma forma, aumentar o número de contactos que nós fazemos em 10%. No exemplo que eu aqui dei, seriam mais 100 contactos por ano. E este exemplo talvez não esteja muito desfasado da realidade da maior parte das pequenas e médias empresas. Aliás, quem dera a muitas pequenas e médias empresas fazerem 1000 contactos por ano, quando muitas vezes são mais 2 contactos por semana apenas, para aumentarmos em 10% o nosso débito de contactos e, por consequência, imediatamente as nossas vendas. 2 contactos por semana são muitas vezes 2 telefonemas de 5 minutos cada um. Depois sugeri, como forma mais fácil de ir buscar os outros 10% que nós precisamos, o aumento do número médio de transações por cliente. Fazer com que, em vez de 2, passássemos a 2,2. Recomendei 2 ideias que funcionariam para a maior parte das empresas. Ou contactar os clientes que estão inativos há mais de um ano e tentar trazer pelo menos uma porcentagem deles de volta, ou contactar os nossos clientes ativos e entender em que necessidades eles possam ter que nós ainda não estamos a servi-los. E garanto-lhe que encontrará em muitos desses clientes muitas oportunidades para aumentar em 10% o seu número médio de transações. Ora, se aumentar 10% o seu número de contactos, 10% o seu número médio de transações, a verdade é que aumenta em 21% o seu volume de vendas, ou seja, de 200 mil euros, neste caso que nós demos o exemplo, para 242 mil euros, ou seja, 21% mais vendas. Sendo cirúrgico e atuando onde temos maiores probabilidades, mais uma vez, de obter um determinado resultado. E depois mostrei-lhe que podemos atuar dos 2 lados ao mesmo tempo. E que se eu fizer crescer as minhas vendas em 20%, da forma como eu lhe mostrei anteriormente, eu não preciso sequer de baixar os meus custos. Preciso apenas de deixar que os meus custos progridam numa proporção menor do que o crescimento das minhas vendas. Ou seja, se as minhas vendas crescerem em 20% e eu conseguir fazer isso com um aumento só de 8,4% nos custos, que eu consigo garantir a minha margem de 30% e os 20% de crescimento das vendas. Então, esta é a ordem de grandeza que eu prometi, aumentar o resultado em 30% e as vendas em 20%, e por isso eu tenho que conseguir que as minhas vendas cresçam numa maior proporção dos meus custos.